Bem, pessoal, hoje eu vou trabalhar um assunto considerado ácido por muitos estudantes de engenharia, mas que é de uma aplicabilidade enorme, principalmente no modelamento de sistemas. E aí, quando eu falo modelamento de sistema, pode ser sistema elétrico, sistema mecânico, sistema hidráulico, de qualquer ordem, tá certo? Que são as equações diferenciais ordinárias, tá bom? Hoje nós vamos trabalhar um tipo específico dela, que é o método de resolução dela. A gente tem que usar uma função auxiliar, mas é super simples de se fazer e muito útil, como eu falei, né? Isso aqui se aplica em controle servomecanismo, controle digital, análise de circuitos elétricos, por aí vai. É bastante aplicável realmente, tá bom? Então vamos direto ao assunto, né? Nós temos uma equação que é desse tipo aqui. E qual o objetivo e qual a diferença da equação diferencial ordinária? A gente é acostumado durante todo o ensino médio, na verdade desde o ensino fundamental, ensino médio e logo no início do ensino superior, a lidar com as equações algébricas. As equações algébricas são equações onde as incógnitas são números. Eu vou colocar um aqui do lado só para a gente ter ideia do qual é a diferença, tá, pessoal? Então, imagina o seguinte: x mais 5 igual a 2. Bom, então qual o valor numérico de x para que essa igualdade se dê? Obviamente uma constante igual a 3. Agora, no campo das equações diferenciais, as incógnitas não são números, né? Elas são funções, tá bom? Então o que nós vamos encontrar é uma expressão de uma função, como resposta de uma equação. Então vamos lá, vamos pegar esse tipo aqui, ó, onde a gente tem colocado aqui bem, dá para ver tranquilo, né? Aqui a gente tem a primeira derivada de uma função, função y. Essa função y é uma função do tempo, tá certo? Pode ser uma função de primeiro grau, segundo grau, polinomial, exponencial e por aí vai. Então a derivada da função y é igual a uma constante menos a vezes a própria função y mais outra constante b. Pois bem, o nosso objetivo é encontrar y, né? E para isso existem alguns métodos. Exige-se do estudante que ele pratique bastante, porque ele tem que começar a identificar quais os métodos que ele vai utilizar para resolver cada tipo de equação diferencial, tá bom? Nesse caso aqui, sempre que identificar esse tipo de coisa, o que é que nós vamos fazer? Nós vamos passar o termo que está com y do lado direito do sinal de igualdade para o lado esquerdo, então nós vamos ficar com dy dt mais ay igual a b. Tudo bem? Nós vamos ficar assim. Quando a gente fica dessa forma, com esse tipo de padrão de equação, esse elemento que está multiplicando a função sem ser derivada, o elemento a, ele é colocado como sendo uma função p de t ou p de x, depende de como você vai estar trabalhando a questão da variável, né? Se a variável é no tempo, se a variável é no x e por aí vai, tá bom? Então a gente coloca essa função como sendo p de t, ok? E aí o que nós fazemos é o seguinte: a gente define aqui uma função que vai ser uma função auxiliar. Eu vou chamar aqui função mi de t. Então, ó, só lembrando, esse cara aqui é o p de t, tá? E isso aqui a gente vai chamar também de q de t. Vocês vão ver que tem uma utilidade isso. Então, eu vou colocar aqui em azul. O nosso mi de t, ele é exponencial da integral de p de t dt, ok? Ele é a integral de p de t dt. Ele é exatamente isso. Agora, o nosso p de t aqui é a, né? É uma constante. Então, mi de t é igual a exponencial de a dt. Ok? Então, mi de t é a exponencial de a dt, dado que a é p de t. Tudo bem? Agora, quando a gente realiza essa integral que a gente tem aqui, ó, qual é a integral de uma constante no domínio do tempo? Bom, essa integral, ela é, então, mi de t é igual a
Integral de A dt, integral de uma constante dt é igual a t. Então a gente fica com o mi de t sendo exponencial de at. Pois bem, vamos ver como é que isso vai nos ajudar a resolver essa parada, né? Agora o que a gente faz é o seguinte, pessoal. A gente pega a nossa expressão, que era dy dt mais ay igual a b, e a gente vai reescrevê-la assim, ó. Mi de t, mi de t dy dt mais a que multiplica mi de t y igual a b que multiplica mi de t. Ou seja, eu usei essa função mi de t para multiplicar toda a expressão. Eu estou multiplicando tanto o lado esquerdo do sinal de igualdade quanto o lado direito do sinal de igualdade. Bom, chegou a hora de substituir o mi de t pela expressão que a gente já obteve, que foi essa expressão exponencial de at. Então vai ficar como? Exponencial de at vezes a derivada de y no tempo, mais a exponencial de at y igual a b exponencial de at. A priori, a gente olha e a gente acha que a gente está piorando a questão da resolução, está ficando muito complicado. Mas é justamente onde entra esse método dessa função auxiliar, pessoal. Se a gente notar o primeiro membro do sinal de igualdade, ou seja, o lado esquerdo do sinal de igualdade, nós temos uma função EAT vezes a derivada de y, mais a derivada de EAT, porque se a gente recordar, vamos lá, o que é a derivada no tempo da função e de at? É a exponencial de at. Vocês podem notar que esse elemento está bem aqui, ó. Certo? Então, vou tentar aqui melhorar ainda mais isso aqui, pessoal. Vamos fazer o seguinte. Nessa expressão aqui, eu vou colocar que essa expressão tem uma função, fui infeliz aqui na letra, uma função b, que eu vou chamar de EAT, e uma função c, que eu vou chamar de y. Ora, o que é a derivada no tempo de b vezes c? Só para relembrar, como é que a gente resolve a derivada no tempo de uma multiplicação? Lembre que é a derivada da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Se a gente observar, é exatamente isso que a gente tem nessa equação de cima. Eu vou tornar isso um pouco mais explícito. Então vamos lá. Vou tentar fazer isso se tornar mais explícito, que é justamente a minha função. A gente tem assim, ó, EA de t, derivada de y, mais a EA de t, y, igual a b EA de t. Então vamos fazer o seguinte, pessoal. Ó. A nossa primeira função, eu estou chamando aqui de y. Nossa primeira função é y. Aqui eu tenho a derivada de y e aqui eu tenho y. A nossa segunda função eu estou chamando aqui de EAT e a derivada dela é essa daqui. Com isso a gente tem assim, né? Ó, vamos lá. Uma função vezes a derivada da segunda mais a derivada da primeira vezes a segunda. Tá? Isso eu posso traduzir da seguinte forma, que isso aqui é a derivada no tempo da multiplicação de EAT por y. Certo? Como é que a gente resolveria isso aqui? Vamos lá, vou detalhar mais uma vez. Ó. Derivada no tempo da primeira vezes a segunda, mais a primeira vezes a derivada da segunda. Ó, como é que a gente deriva a exponencial de AT? EAT vezes y mais exponencial AT derivada de y. Vocês podem notar que essa é a mesma coisa que essa primeira parte aqui, ó, pessoal. É a mesma coisa. Tudo bem? Então eu vou trazer esse formato aqui para simplificar as coisas. Ó. DDT exponencial de AT y
que é igual ao nosso b vezes EAT, né? Agora o negócio está ficando mais simples. Ó, se eu aplicar a derivada no primeiro termo, isso aqui vai ficar EAT vezes y. A derivada cai, porque eu estou aplicando a integral. E aqui vai ficar o quê? Uma constante mais a integral de BAT dt. Tudo bem? Então nós vamos ficar com esse formato aqui. Tá, o que é que acontece? Bom, o que é que acontece aqui? Vamos calcular lá a integral. Então isso aqui vai ficar C integral de BEAT. Isso aqui vai ficar mais B sobre A EAT. E agora eu passo o EAT dividindo tudo. Então vai ficar C dividido por EAT mais B sobre A vezes EAT sobre EAT. Ora, obviamente o EAT cai ali, né? Aqui vai ficar C que multiplica a exponencial de menos AT, ó, já inverti o sinal. E aqui vai ficar B sobre A. Então, a solução, conforme eu tinha falado antes, é uma função que tem esse formato, onde C, pessoal, é uma constante, né? Então, se C for zero, vai dar só B sobre A e por aí vai, tá bom? Então, C é uma constante, ok? Que caso a caso ela vai tomando determinados valores, ok? Vamos em frente. Agora eu trouxe uma aplicação desse estilo de resolução, que é isso aqui. Então vamos lá, rapidamente, pessoal. Quem seria o nosso P de T? Né? O nosso P de T e o nosso Q de T. Então, P de T é igual a 1 sobre T. Está aqui, ó, multiplicando a função y. E o nosso Q de T? Nosso Q de T é quem está lá do outro lado, que é 3 cosseno de 2t. Bom, então vamos lá. Lembrando, o nosso mi de t, que é a nossa função auxiliar, ela é exponencial da integral de p de t dt. Bom, então vai ficar como, né? Isso aqui vai ficar igual a exponencial da integral de 1 sobre t, opa, o meu t saiu horrível, 1 sobre t dt. Exponencial de 1 sobre t é logaritmo neperiano de t, e exponencial do logaritmo neperiano é t. Então, eu tenho que mi de t é o t. Aí lembra, o que é que a gente faz com tudo, né? A gente faz assim agora. Vou botar em outra cor aqui. Mi de t vezes a derivada de y mais 1 sobre t. Mi de t y igual a mi de t 3 cosseno de 2t. A gente tem agora esse desafio para resolver. Como a gente viu, o nosso mi de t é igual a t, né? O que vai facilitar bastante nossa vida. Que vai ficar assim, t dy dt mais, ora, se mi de t é igual a t e aqui tem 1 sobre t, aqui vai dar 1. Então vai ficar 1 vezes y. Vou evidenciar. De onde que vem esse 1, pessoal? Tentando tornar a coisa mais tranquila possível. Ó. O 1 vem daqui, ó. O mi de t é t. T vezes 1 sobre t vai dar 1. Então, por isso que eu vou ficar aqui só com 1 vezes y. Aqui vai ficar 3t cosseno de 2t. Então, nós temos essa expressão. Mi de t é t, lembra disso. Bom, lembrem que esse termo aqui a gente transformou já, né, como sendo a derivada no tempo de ty, certo? ty. E isso ficou igual a 3t cosseno de 2t. Ok. Vamos aplicar a integral agora dos dois lados. Isso aqui vai ficar ty igual a uma constante mais a integral de 3t cosseno de 2t dt. Pessoal, agora o desafio passa a ser esse aqui, ó, não mais a questão da equação diferencial. Tá? Eu não vou demonstrar como eu fiz esse 3t cosseno de 2t, fica aí para um exercício para vocês. Mas o resultado disso, a gente tem aqui, ó, fica t vezes y igual a constante mais essa integral, ela vai resultar nisso aqui, 3 meios de t seno de 2t mais 3 quartos cosseno de 2t.
Tá? Então, a integral, lembra que ela veio por causa do cálculo da integral, né? Essa constante veio do cálculo de integral, tá? E esse 3 meios t seno de 2t mais 3 quartos cosseno de 2t veio do cálculo da integral. Agora eu passo o t dividindo. Então, eu vou ficar aqui com c sobre t mais 3 meios, o t vai cair com o t de baixo, vai ficar seno de 2t, mais 3 quartos, 1 sobre t, cosseno de 2t. E isso é a função y, tá? Aqui eu posso até reescrever assim. C, t a menos 1, mais 3 meios seno de 2t, mais 3 quartos t a menos 1, cosseno de 2t. E essa é a expressão de y que responde à equação diferencial. Uma coisa que eu queria dizer é o seguinte, tá, e daí, né? O que é que a gente faz? Eu vou só voltar aqui na expressão do problema, que é essa expressão aqui. Se a gente pegar aquela expressão final que a gente obteve, derivar por causa da primeira derivada, e colocar ela aqui, fazer esses cálculos de soma, ela tem que dar 3 cosseno de 2t. E aí eu deixo isso aí como um teste para vocês. Tá? Então pega aquela expressão, deriva e soma com 1 sobre t vezes a própria expressão e tem que dar 3 cosseno de 2t. Pessoal, espero ter ajudado. É um assunto que muita gente não gosta, muita gente evita ter o embate com esse tipo de assunto, mas eu vou dizer para vocês que é altamente recomendável que um aluno de engenharia peite esse tipo de conteúdo. Veja esse tipo de conteúdo e aprenda, tá? Valeu, pessoal. Um grande abraço.